Tem verdades que não doem porque são mentiras. E tem verdades que machucam exatamente porque pedem uma mudança. Quando uma verdade deixa de sustentar a vida, ela começa a doer. E é exatamente aí que Lilith aparece. Nesse vídeo, vamos entender o que é Lilith de verdade, o que ela representa no nosso mapa, quais metáforas ajudam a compreendê-la, como ela atua em Sagitário e como esse trânsito afeta as 12 casas astrais. E no final do vídeo, depois do encerramento, depois que eu acabar tudo, eu vou compartilhar um conto sobre Lilith para você atravessar essa energia de Lilith em Sagitário da forma mais sensível e encarnada possível. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Verde Oliva. Eu sou psicanalista, numeróloga, astróloga e leio símbolos do céu como quem lê o sussurro de uma grande alma. Aqui a astrologia não é só previsão, ela é iniciação, ela é evolutiva, é encarnada. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal. Todos carregamos Lilith no nosso mapa, mulheres e homens. Lilith não pertence a um gênero, ela pertence à alma. E Lilith não é sobre sexo. Lilith é sobre energia sexual. Energia sexual não é o ato sexual em si, mas é a força da criatividade da vida, o impulso de manifestação, expressão e cocriação. E essa é a energia que nos move para falar, criar, escrever, amar, desejar, gravar um vídeo, mudar de rota, escolher diferente. Lilith é como o livre-arbítrio no estado bruto. Ela é a origem de muitos mitos e narrativas que associaram a queda na matéria. O sofrimento e os males do mundo à figura feminina. E isso não aconteceu por acaso. Essa energia que não aceita submissão, ela sempre foi vista como muito perigosa. Então é importante, de novo, lembrar que a energia não tem gênero. Se você é homem, em algum momento da sua experiência humana, você foi mulher. E se você hoje é mulher, em algum momento você já foi homem. Então, a consciência se manifesta onde e como precisamos expressar nossa magnitude. Então, sacerdócio, intuição, desejo, amor, ódio, ira, rebeldia, ambição, apego, posse, ressentimento, vingança e frustração são expressões da mesma força vital quando encontram ou não espaço para existir. Então, quando Lilith é submetida e reprimida, ela se rebela. Não por uma maldade intrínseca nela, mas por uma frustração de não ser ouvida. Lilith é a cura quando recebe o aval interno do eu te permito existir. Sem Lilith não existe a matéria. E sem Lilith também não existe o retorno ao paraíso, entre aspas. Lilith é aquela que enfrenta a separação temporária da fonte para experimentar o efeito de si mesma na cocriação. Então é a matéria que nasce desse gesto. Por isso Lilith pode ser associada simbolicamente aos mistérios da matéria escura, por exemplo. Algo que ainda não está totalmente compreendido, aliás, não está nada compreendida, mas já se sabe que sem a matéria escura, a matéria física não existiria. Então, o bebê, ele sente a dor da separação ao nascer. Lilith representa essa dor primordial de sair da unidade para experimentar o conhecimento na matéria, na carne, na densidade.
Sem compreender os desejos que nos fizeram sair do paraíso, do Uno, que é sutil, que é espiritual, nós não conseguimos retornar. É a lembrança que precisamos cultivar em nossas vidas, tá? Elas precisam ser vividas para serem compreendidas. E no mito, Lilith ficou conhecida como a primeira esposa de Adão, aquela que não quis se submeter, não porque quisesse ser superior, mas porque ela queria ser igual. Por essa recusa, ela foi demonizada. E a palavra demônio vem do grego daimon, que significa espírito, força divina, guia interior, consciência em operação. Na Grécia Antiga, os daimons não eram bons ou maus, eram potências intermediárias entre os deuses e os humanos. Sócrates falava do seu daimon como uma voz interna de orientação. Na informática, por exemplo, o termo daemon preserva esse significado também, que são os processos invisíveis que atuam nos bastidores, executando funções essenciais sem serem percebidos. Então, somos todos daimons, consciências em operação, potências encarnadas. Lilith nos permite olhar para esses bastidores, porque ela revela os programas inconscientes que operam nossas escolhas, nossas crenças, relações, valores e caminhos. Quando esses programas são herdados, reprimidos ou negados, eles operam no automático. Quando são vistos, eles podem ser reprogramados. E é a partir desse ponto que Lilith começa a nos testar. Depois de atravessar Escorpião, Lilith muda o território da prova. Ela sai do porão, do submundo, da água profunda e vai para a estrada, para o horizonte, para o campo das ideias, das crenças e de uma busca por sentido. Se em Escorpião a pergunta era: o que você escondeu? Em Sagitário, a pergunta passa a ser: no que você acredita depois de ter visto a verdade? Aqui Lilith não testa mais a capacidade de sentir, ela testa a coerência. Então, a Lilith em Sagitário, a sombra de Lilith em Sagitário aparece quando a busca pela verdade vira defesa de identidade. Quando crenças deixam de ser caminho para ser uma armadura. Quando a espiritualidade, ela vira discurso bonito, mas não se sustenta na vida prática. Quando a fé, ela é usada para escapar de uma responsabilidade, da dor humana ou de escolhas difíceis. E essa sombra, ela se manifesta como arrogância espiritual, sensação de estar acima, necessidade de convencer o outro, de iluminar quem não pediu luz, rebeldia intelectual sem aterramento, verdades absolutas que estão travestidas de liberdade, promessas grandiosas sem sustentação. Então, aqui a pessoa ela não vive a verdade, ela se protege com ela. Fala de expansão, mas evita se comprometer com essa expansão. Fala de consciência, mas foge da consequência. Fala de fé sem corpo, sem chão, sem presença real. Lilith em Sagitário, na sombra, transforma a verdade em ideologia. E a espiritualidade em um tipo de identidade. Então, Lilith em Sagitário é meio que a figura do arquétipo da herege. A figura da herege nunca foi de alguém má, né, do herege. O herege é quem ousa pensar por conta própria. Então, ao longo da história, hereges foram aqueles que atravessaram as fronteiras dos
do pensamento dominante, questionaram dogmas, desafiaram verdades que eram absolutas e pagaram o preço por não se curvar. Lilith em Sagitário carrega esse arquétipo. Ela não quer destruir a fé. Ela quer retirar a fé de um pedestal que é abstrato e trazê-la para o corpo, para as escolhas, para a vida vivida. E aqui, o feminino selvagem não está mais no porão, ela está na estrada, questionando leis injustas, crenças limitantes, verdades impostas, discursos espirituais, né, que negam a experiência humana. E Sagitário rege crenças, filosofia, religião, ética, um sentido na vida. Por isso que quando Lilith atravessa esse signo, ela expõe exatamente onde a crença limitante, a crença que está te limitando, e a fé que você tem numa religião, por exemplo, vira prisão. Né? Onde essa verdade absoluta que você carrega virou uma jaula. O grande risco desse trânsito é o excesso de rebeldia intelectual, sem uma função prática, né? Quando a ruptura acontece sem responsabilidade, Lilith pode se expressar na arrogância espiritual, no desprezo por limites e necessidade de se opor a tudo que existe apenas para não se submeter. E a herege madura não rejeita tudo, ela discerne, ok? Ela não quebra crença por revolta, ela quebra crença porque já não consegue viver dentro delas. Então, o teste de Lilith em Sagitário é simples, direto e profundamente desconfortável. Você vive o que acredita? Não o que você leu, não o que você repete, não o que você ensina, mas aquilo que orienta as suas escolhas quando ninguém está te vendo, quando ninguém está olhando. Lilith testa a coerência entre o discurso e a prática, a ética que se manifesta nas suas decisões diárias. É a fé que você sustenta nas escolhas difíceis, a liberdade que você assume diante das consequências. E aqui muitas crenças caem, e isso dói. Porque perder uma crença é como perder um mapa da vida. E caminhar sem mapa exige muita maturidade emocional e espiritual. Lilith em Sagitário não aceita as verdades herdadas, ela não aceita dogmas. Dogmas são conjuntos de crenças que nem sempre, ou quase nunca, são vividos na prática. Então, ela não aceita espiritualidade que não encarna. Ela vai te perguntar, você escolhe seus caminhos ou apenas reage ao que acredita que deveria ser? Sua fé te aproxima da vida ou te afasta dela? Sua verdade te expande ou te endurece? A integração com a luz de Lilith acontece quando a verdade ela deixa de ser um conceito e vira uma direção interna. Integrar Lilith em Sagitário é trocar o discurso por experiência na prática, é substituir as certezas que você tem por presença, por experiência, estar presente, colocar em prática, é aceitar errar sem se trair no processo, abandonar verdades que foram herdadas e construir um sentido próprio da sua existência. Aí aqui nasce uma fé que é encarnada, não aquela que promete salvação futura, mas aquela que sustenta a travessia no agora. Lilith integrada, ela não quer seguidores, ela não funda religiões, ela não cria sistemas que são fechados, ela caminha.
conforme as experiências. Ela ensina que Sagitário não é um signo de resposta final, mas de busca consciente. Que o sentido não está no dogma, mas na vida vivida com verdade. Que liberdade não é fazer o que se quer, mas assumir quem se é. Lilith em Sagitário, ela não oferece garantias, ela oferece responsabilidade sobre a própria verdade. E deixa um último lembrete que é muito desconfortável. A verdade que não pode ser vivida no corpo e nas escolhas, que não sustenta a pulsão criativa que anima a sua vida, não pode ser chamada de verdade. Antes de fazer o giro nas 12 casas, eu vou deixar algumas perguntas para ecoarem em você. No que eu acredito, mas não vivo? Que verdade eu herdei, mas nunca experimentei? Onde minha fé precisa descer do discurso para o corpo? A partir daqui, o giro pelas 12 casas mostra onde esse teste está acontecendo na sua vida. Então vejam onde você tem Sagitário no seu mapa, que é onde Lilith está transitando neste momento, até dia 14 de setembro de 2025. Se Lilith está caminhando na sua casa 1, identidade, corpo, postura no mundo. Lilith aqui testa quem você é quando não está tentando sustentar uma imagem. Aqui, crenças viram identidade facilmente. Então, a sombra aparece quando você confunde quem eu sou com no que eu acredito. Lilith pergunta se a sua presença é viva ou apenas coerente com um certo discurso que nem sempre, que já nem serve mais para você. Pergunta: quem eu estou sendo para sustentar minhas crenças? E quem eu teria que ser se fosse verdadeira comigo mesma? Casa 2, valores, dinheiro, autoestima, sustento. Aqui Lilith testa os valores herdados. Muito do que você acredita sobre dinheiro, merecimento e segurança pode não ter sido escolhido conscientemente. Então, a sombra aparece quando você defende valores que não sustentam a sua vida material, nem a sua autoestima, tá? Mas continuam sendo repetidos por lealdade moral ou espiritual. Pergunta para você é: os valores que guiam minhas escolhas hoje sustentam minha vida concreta ou apenas a minha imagem moral? Casa 3. Mente, comunicação, pensamento, discurso. Aqui Lilith confronta o que você fala sem viver. Aqui a mente pode virar púlpito. A palavra vira arma, escudo ou superioridade intelectual. A sombra aparece quando você ensina, explica ou opina mais do que você experimenta. Pergunta para você é: o que eu repito como verdade, mas nunca testei na minha própria vida? Casa 4. Raízes, família, base emocional, pertencimento. Aqui Lilith toca as crenças familiares e culturais que são profundas. Então, religião, moral, ideias de certo ou errado, herdadas do clã. A sombra aparece quando você se mantém fiel a crenças que já não cabem mais em você por medo de romper com pertencimentos invisíveis. Lilith pede coragem para você desvincular sua verdade, de lealdade familiar. A pergunta para você é: que crença eu sustento para não decepcionar a minha família, mesmo sabendo que ela já não me representa? Casa 5.
criação, prazer, expressão, projetos criativos, né? Filhos também, se você os tem. Aqui Lilith testa se você se permite criar sem culpa. Sagitário quer expansão, mas a sombra aparece quando o prazer e a criação são vistos como um excesso, como um pecado, como uma irresponsabilidade. A fé que nega a criação mata a pulsão vital, mata a criatividade, mata o que anima a sua vida. A pergunta para você é: o que em mim quer se expressar, mas eu ainda reprimo por medo de julgamento moral? Casa 6. Trabalho, rotina, serviço, corpo funcional. Lilith em Sagitário na casa 6, ela confronta as crenças que adoecem o corpo. Ideias de sacrifício, produtividade excessiva, missão que ignora os limites físicos e emocionais. Então a sombra aparece quando você usa propósito para justificar o esgotamento. Aqui Lilith pergunta se a sua verdade sustenta a sua vida no cotidiano. A pergunta para você é: minha rotina expressa aquilo em que acredito? O meu corpo está pagando o preço de uma crença que já não funciona? Casa 7. Relacionamentos, parcerias, espelhos. Lilith aqui testa as crenças que você projeta no outro. Então, aqui a sombra aparece quando você exige do outro coerência, verdade e ética que você mesma não sustenta. As parcerias podem virar disputa, campo de disputa ideológica, moral ou espiritual. Então, Lilith pergunta se você busca um encontro real ou uma validação da sua visão de mundo nos outros. A pergunta para você é: eu me relaciono para crescer junto ou para confirmar que estou certo? Casa 8. Intimidade, poder, entrega, dependências, crises. Aqui Lilith confronta crenças profundas sobre controle, dominação, confiança, entrega, desapego. Sagitário pode racionalizar o medo da fusão, usando ideias elevadas para evitar vulnerabilidade, para evitar que você se encontre com as suas fraquezas, tá? Então a sombra, ela aparece quando você se explica demais aquilo que você não consegue sentir verdadeiramente. Ele te desmonta verdades que não suportam uma intimidade real, seja com você, seja com outra pessoa. Então a pergunta aqui é: que crença eu uso para evitar me entregar de verdade? Casa 9. Fé, filosofia, espiritualidade, o sentido da vida. Aqui Lilith está em casa, em Sagitário, né, com Sagitário, e o teste é máximo aqui. Tudo que você acredita passa por uma revisão, tá? Então a sombra, ela aparece no dogmatismo, no conjunto de crenças espiritual, num fanatismo invertido ou numa arrogância filosófica. Lilith não quer destruir a sua fé. Ela quer que você viva o que você prega. A pergunta para você é: minha espiritualidade me aproxima da vida ou me afasta dela? Casa 10. Caminho, vocação, visibilidade, autoridade, imagem pública, autorrealização. Lilith em Sagitário na casa 10, ela testa a coerência pública. Aqui a verdade, ela não pode ser só interna. Ela aparece nas escolhas profissionais, na postura ou na responsabilidade social da pessoa. Tá? Aí a sombra surge quando você constrói uma imagem super alinhada, mas vive desconectada dela. Então, Lilith expõe
incoerências entre discurso e direção. Então, a pergunta para você é: o caminho que eu mostro ao mundo é o mesmo que eu sustento na minha vida real? Casa 11, coletivo, grupos, redes, futuro, projetos para o futuro. Aqui Lilith testa as crenças compartilhadas, ideologias, movimentos, grupos espirituais ou sociais. A sombra aparece quando você se dissolve em ideias coletivas para não assumir a sua verdade espiritual. Ou quando usa o coletivo para você se sentir superior. Lilith pede consciência dentro do grupo, não submissão, consciência, tá? Então, a pergunta aqui é: eu pertenço por consciência ou por medo de ficar de fora? Casa 12. Inconsciente, espiritualidade profunda, dissolução, meditação, relaxamento, o subconsciente. Lilith, aqui na casa 12, confronta as suas crenças invisíveis. Aquelas que você nem sabe que você carrega. Verdades que operam como programas silenciosos. E aqui Sagitário vira fé inconsciente, tá? E a sombra aparece como fuga espiritual, negação da matéria ou idealização da dor e do sofrimento, tá? Lilith pede lucidez naquilo que está invisível. Tem que relaxar, tem que dormir, tem que se escutar, tá? Terapias para você também podem te ajudar a se autodescobrir, tá? Siga sua intuição. Pergunta para você aqui é: que crença ainda opera em mim sem que eu perceba e já não sustenta mais a minha vida? É bom lembrar que esse giro não é um diagnóstico, é um mapa de observação. Lilith em Sagitário não pergunta se você está certa, ela pergunta se você está inteira no processo. Se a sua verdade pode ser vivida, se você sustenta as escolhas, se você anima a vida. Se não sustenta, não é castigo perder essa crença que você está carregando, é libertação. E se você quiser atravessar essa energia de Lilith em Sagitário de um jeito mais sensível, depois do encerramento tem o conto. Para quem sentir o chamado, quiser acabar meditar, relaxar nessa energia através do conto. Gratidão por você ter ficado comigo neste canal. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, se tocou seu coração, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Aciona o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Vem ser membro aqui do canal, tem conteúdo exclusivo esperando por você. Um beijo no seu coração e que Lilith em Sagitário te ajude a descobrir, a se autodescobrir verdadeiramente, de acordo com quem você está se tornando agora. Um beijo no seu coração e que a lucidez de Lilith em Sagitário nos guie. Então, respira, fecha os olhos e sente o conto no corpo da Lilith, a estrada que não terminava. Conta-se que Lilith caminhava. Não porque estivesse perdida, mas porque parar sempre lhe pareceu perigoso demais. Ela atravessou cidades onde as pessoas viviam seguras dentro de muros invisíveis. Chamavam aquilo de fé, chamavam aquilo de sentido, chamavam aquilo de verdade. Ofereceram-lhe abrigo, ofereceram-lhe um nome, ofereceram-lhe um lugar. Fique, diziam. Agora você chegou. Lilith agradecia e seguia. Em cada lugar perguntavam: mas o que você procura? Ela nunca respondia,
porque sabia que no instante em que desse um nome à busca, ela se tornaria pequena demais para continuar. Houve quem a chamasse de ingrata, houve quem a chamasse de irresponsável, houve quem dissesse que ela fugia. Mas Lilith sabia, não era fuga, era recusa em transformar o caminho em destino. Ela aprendera cedo que toda a estrada que promete a chegada cobra, em troca, a renúncia do movimento. E Lilith não nasceu para chegar, nasceu para atravessar. Dizem que até hoje, quando alguém sente um incômodo estranho ao repetir certezas antigas, quando uma verdade começa a apertar por dentro, é porque Lilith passou por ali, não deixando respostas, mas abrindo horizontes.